Olá, estamos de volta com o Boletim Regulação em Pauta. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Na última edição, tratamos sobre a Lei Geral das Agências Reguladoras. Para comentar os principais pontos da lei, trazemos agora a advogada especialista em Direito Administrativo e professora da Universidade Federal de Minas Gerais, Cristiana Fortini. O vídeo está dividido por assunto. Veja a seguir. Olá, eu inicialmente quero agradecer o convite e dizer para vocês que é uma alegria poder fazer alguns comentários sobre a Lei Geral das Agências Reguladoras. Em primeiro lugar, eu queria destacar que há uma preocupação por trás da Lei Geral, que é, como o próprio nome já sinaliza, uniformizar aquilo que deve ser comum às agências reguladoras federais. E, em um segundo momento, avançar na ideia de uma autonomia, de uma profissionalização, de um viés mais técnico e, sobretudo, também de um comportamento que contabilize os efeitos daquilo que é decidido pelas agências reguladoras. Então, nós temos um reforço na ideia da autonomia. Há quem diga que essa autonomia poderia ter sido ainda mais reforçada se não houvesse o veto ao dispositivo que mencionava a lista tríplice para presidentes, conselheiros, diretores. Em tese, de fato, se essa lista tríplice fosse uma lista cogente para que dela se retirasse o nome indicado pelo presidente da República e que seria, então, submetida ao Senado, se teria talvez uma profissionalização, digamos, um rigor técnico maior, mas, embora isso, do ponto de vista teórico, seja possível afirmar, do ponto de vista prático, não. Primeiro porque a construção desta lista passaria por uma regulamentação da própria Presidência da República e, segundo, que não há nenhuma certeza, não se poderia afirmar que, de fato, na composição desta lista nós só tivéssemos nomes técnicos. Portanto, eu acho que apesar deste veto, que é considerado um problema, ou alguns apontam como um avanço não tão significativo exatamente por causa do veto, me parece que, na verdade, a norma, se ela tivesse vingado como proposta, nós não teríamos a certeza, de fato, de que os nomes eram de natureza técnica. Todavia, a partir do momento em que se tem uma alteração na então Lei Geral das Agências para se estabelecer a necessidade de uma experiência pregressa, a necessidade de uma formação compatível, bem à semelhança, embora não de maneira idêntica, mas bem à semelhança do que preconiza a lei das estatais, me parece que se está sim reforçando a autonomia. A autonomia ela é reforçada de várias formas e um dos reforços mais importantes está no pilar do que é uma agência reguladora, que é exatamente uma autarquia dotada de atribuições e prerrogativas especiais, entre as quais cuidar de segmentos que merecem um olhar diferenciado, especialmente se são segmentos ligados à prestação de serviços públicos. E se nós temos um corpo diretivo que, de fato, tenha um passado, um histórico que legitime a sua presença ali, uma afinidade, que não se transforme aquilo em um lugar onde se despejam políticos que não tenham conseguido sucesso nas urnas, ou apadrinhados que desconhecem a realidade da atividade, de fato você enfraquece porque você tira toda a possibilidade real de atuação válida, e quando eu digo válida, não estou falando do ponto de vista jurídico, mas de uma atuação que seja capaz de promover aquilo que é a competência das agências e, consequentemente, aos poucos essa agência perde credibilidade. Portanto, eu acho que esse é um ponto importante.
Também acho que é importante ressaltar que essa questão da autonomia das agências não é uma coisa totalmente solucionada na vida prática, não só porque, por vezes, por mais que a pessoa possa cumprir aqueles requisitos estabelecidos na lei, ainda assim, e por mais que essa pessoa vá assumir um mandato e esteja protegida de certa forma enquanto exercente daquele mandato, já que as hipóteses de retirada são delimitadas legalmente, nós temos sempre a possibilidade de termos alguém que preenche aquele perfil exigido pela lei e que, mesmo sendo detentora do mandato, é subserviente ao presidente ou à presidente da República. Mas não há como blindar para além disso. O que eu acho interessante destacar é a eterna discussão de autonomia das agências reguladoras, não só perante o presidente ou a presidente da República, mas perante os outros órgãos com os quais as agências reguladoras lidam. E destacaria a questão do controle pelo Tribunal de Contas. É curioso a gente verificar que há uma maior deferência do Supremo Tribunal Federal às decisões das agências reguladoras do que do próprio Tribunal de Contas da União. Percebemos em julgados do Tribunal de Contas da União que, por mais que se alinhave, que se escrevam acórdãos que pareçam demonstrar a mesma deferência, a mesma respeitabilidade do ponto de vista das decisões das agências, de certa forma dizendo que o TCU não reconhece como possível um avançar das suas atribuições para desconstituir as decisões das agências reguladoras. Apesar dessa roupagem, aqui ou acolá existem sim decisões que têm quase que uma capacidade ou quase que de fato entram no conteúdo decisório, naquela parcela de discricionariedade, que obviamente não se iguala, não se identifica com uma liberdade absoluta, mas na parcela de discricionariedade técnica, que afinal de contas se atribuiu legalmente a cada uma das agências reguladoras. Portanto, eu acho que o maior desafio não é só aquele de exigir que o corpo diretivo seja de fato um corpo diretivo capaz de comandar as agências, mas também enfrentar as possíveis invasões que, por mais que a lei tenha conferido autonomia, continuam a existir ao fundamento de que se trataria de uma competência assegurada às Cortes de Contas. A respeito disso, é sempre importante lembrar que não há, ou ao contrário, que há uma crescente expansão dos controles, e esta expansão dos controles é exatamente a ameaça à competência das agências reguladoras. E há um outro ponto que merece uma ponderação, que é o relativo a uma preocupação com a própria produção normativa. Se entende que o locus de produção normativa tem que ser deslocado por uma questão de técnica, por uma questão de rapidez do legislativo para as agências reguladoras, então o legislador, a partir do momento que ele cria a lei das agências reguladoras e confere uma série de atribuições a essas agências reguladoras, ele está, entre essas atribuições, conferindo esse espaço normativo, nos limites que a lei criadora estabelece. Mas esta competência normativa que é colocada, idealizada como salutar, isso está na raiz do surgimento dessas entidades, ela não é, obviamente, um cheque branco. Não se está a dizer
que essas entidades possam despejar normas sem uma preocupação com a questão democrática, tanto quanto possível, e esse inicial déficit democrático, ele é combatido a partir da chamada à sociedade, para que essa sociedade participe de audiências públicas, de consultas públicas, e também a partir do momento em que é possível controlar de fato, e eu não estou falando o controle por conta do Tribunal de Contas, mas o controle social, aquilo que é decidido no seio das agências reguladoras. Então eu acho que vale a pena destacar na lei geral a preocupação com o impacto regulatório, e então se reconhece a competência, a prerrogativa da edição de normas, como eu disse, isso é primário nas agências reguladoras, mas se salienta a necessidade de que todo esse movimento normativo seja pautado por uma busca de razoabilidade, por um olhar que seja preocupado com os efeitos colaterais que deste avanço normativo possa surgir. E aqui há, inclusive, um casamento com a lei de liberdade econômica, porque tanto aqui quanto lá realça-se essa necessidade de que se contabilizem todas as consequências que aquela norma em produção pode ocasionar e que se verifique, então, se de fato esses efeitos, essas consequências, eles atingem o objetivo que a norma em fabricação pretende alcançar, ou se há aqui ou acolá a necessidade de uma calibragem para se evitar algum efeito nefasto e, pior ainda, para se evitar que a norma não venha a atingir o propósito esperado. Em adição a essa ideia, exatamente o destaque para as consultas e audiências públicas como mecanismos de inserção popular. A lei, do ponto de vista do que ela é capaz de oferecer, ela andou muito bem. Evidentemente que nós não temos no Brasil uma cultura de cobrança no que diz respeito à atuação, por exemplo, do Senado da República quando recebe esses nomes lá. Há quase que uma chancela imediata dos nomes que são levados à apreciação pelo Senado Federal. E este é um ponto que talvez devesse ser mais explorado. Se a gente avança impondo à Presidência da República a indicação de nomes que têm uma consistência técnica, esses nomes, para além da consistência técnica formal, precisariam também ser sabatinados no Senado Federal, a fim de se verificar que se de fato aquilo que o papel representa se consubstancia na prática, e até para, tanto quanto possível, identificar perfis que não têm o condão de comandar uma entidade que, pela sua própria natureza, precisa se distanciar do ambiente político. A gente tem recentemente o episódio da Anvisa e das vacinas, e aqui ou acolá trabalhos jornalísticos identificando uma possível ingerência, por mais que a lei tenha pretendido blindar a Anvisa, como as outras agências reguladoras, há uma digamos, orientação da Presidência da República sobre como se comportar, em especial na questão da Coronavac. Isso foi tão noticiado que o Tribunal de Contas da União solicitou explicações da Anvisa. De fato, dizer que essas entidades chegaram ao seu amadurecimento do ponto de vista da sua autonomia não é fato. A autonomia, como eu disse no começo, depende também da constante conquista de credibilidade. E esta constante conquista de credibilidade precisa que, também por sua vez, é dependente da maior densidade técnica do seu corpo profissional. E nós não estamos falando das pessoas que se submetem a concurso público.
mas estamos falando daquelas que ocupam os cargos públicos de direção. A lei dá um passo importante, mas se nós não nos ocuparmos de acompanhar tanto esse processo de indicação e de sabatina, quanto, de fato, aquilo que essas entidades, como elas se comportam no dia a dia e qual é o conteúdo das normas e como é a procedimentalização da produção dessas normas, este controle na verdade, muito importante para contribuir para que essas entidades sejam autônomas e, como eu disse, a autonomia depende, sobretudo, da questão técnica. Muito obrigada. Reveja este e outros episódios do Boletim Regulação em Pauta no canal da Unareg no YouTube. Siga a gente também nas redes sociais ou acesse o site www.unareg.org.br. Obrigada por nos acompanhar e até a próxima!